Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para nós vermos um pouco sobre uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou quando estava aqui nessa terra, que está em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15, e é a parábola da grande ceia. E diz assim a parábola: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, com o Senhor Jesus, Lucas 14 e 15. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, com o Senhor Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Ou seja, recusou, né, o convite. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro: Casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós vemos aqui 2 tipos de pessoas: aqueles que foram convidados e decidiram não ir, porque eles tinham outras prioridades. A minha pergunta para você é: qual é a sua prioridade? E às vezes você fala assim: mas eu não posso servir a Deus, eu não posso deixar o meu serviço, eu não posso deixar os meus afazeres, eu não posso deixar a minha família, eu não posso deixar as coisas que eu gosto para poder servir a Deus. Um homem que eu admiro, né, uma das coisas que eu admiro, uma frase, ela diz o seguinte: a gente só faz aquilo que a gente prioriza. Às vezes a gente está ali e está com sobrepeso e às vezes a gente fala assim: nossa, mas eu não consigo fazer uma academia, eu não consigo fazer um exercício, eu não consigo tirar tempo para cuidar da minha saúde. Não é assim, na verdade. Você só não prioriza isso, porque no dia que você priorizar, você vai ver que você vai conseguir tirar tempo para se exercitar, para cuidar da sua saúde. E assim é no reino de Deus. Mas eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para buscar a comunhão com o Espírito Santo. Eu não tenho tempo para me dedicar ao Senhor. Não é assim. Você não prioriza o Senhor. Você simplesmente coloca o Senhor em segundo, terceiro, quarto, quinto ou não sei qual lugar que Deus ocupa na sua vida. Se você olhar para a sua vida e ver o que você mais faz, é aquilo que você prioriza. E nesse caso, no caso aqui da parábola, aqueles convidados, eles priorizaram tantas coisas. Um começou falando aqui que disse que tinha comprado um campo, né? Vamos trazer para o nosso dia. Vamos supor que ele comprou uma fazenda, ele tinha que ver essa fazenda. Ele preferiu ver essa fazenda do que ir na ceia que foi preparada.
O outro disse que comprou 5 juntas de bois e ia experimentá-lo. Vamos supor que você comprou um carro novo e você vai experimentar e você abre mão de se alimentar na ceia do Senhor. O outro diz que casei-me e por isso não posso ir. Ele casou e ele priorizou a esposa dele. Se a gente for ler aqui no versículo 25 em diante, o Senhor Jesus vai falar que aquele que não deixa tudo por causa dele não é digno dele. Aí você fala, então eu vou ter que parar de trabalhar? Não. O Senhor, Ele quer que você priorize Ele. A primeira hora do dia, o que você faz? A primeira coisa que você faz no dia, qual é? Qual tempo você tira para fazer uma oração? Para falar com o Senhor? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Aquilo que você prioriza é aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. E quando o servo volta, ele fala isso para o seu senhor, ele fica nervoso. E ele diz assim, sai depressa, vai para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Pobres, aleijados, cegos e coxos. O Senhor Jesus Cristo ele diz também que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Enquanto você achar que a sua vida está ok, você nunca vai lembrar do Senhor. É comum você só lembrar do Senhor quando as coisas vão mal. Quando você sofre um acidente, quando você é diagnosticado com uma doença grave, quando você está passando por problemas financeiros, quando alguma coisa sai fora do eixo, aí você lembra do Senhor. Por quê? Porque os sãos não precisam de médico. E a hora que as coisas estão bem, você esquece do Senhor. E você não prioriza Ele. Pode ser que no dia em que você se encontrar com Ele, você fala assim, Senhor, Ele vai olhar para você e vai falar assim, eu não te conheço. Por quê? Porque o primeiro lugar, ele deve ser do Senhor na nossa vida. É preciso nós priorizarmos Deus. Deus, Ele nos amou de uma maneira tão grande que Ele deu o seu único Filho para que viesse aqui neste mundo, morresse na cruz do Calvário, pagasse o meu pecado, o seu pecado. Ele nos amou e Ele nos priorizou de uma maneira tão grande que Ele nos colocou acima do seu Filho. Já parou para pensar? Que Ele decidiu cobrar o preço do meu pecado no Filho dele? E por que você não prioriza? Por que você ainda fala assim, Senhor, depois, mais para frente, agora não, eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E você começa a dar desculpas ao Senhor, como se alguma desculpa servisse de alguma coisa para Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. Por isso eu te digo, priorize o Senhor. Não é que você tem que parar de viver, não é que você tem que parar de trabalhar, não é que você tem que abandonar a sua família, mas Deus, eles têm que estar no lugar que é de direito, que é o primeiro lugar na nossa vida. E depois as outras coisas vêm, né? Deus, a família, a igreja, o nosso serviço, os nossos afazeres, as nossas atividades, o nosso lazer. Só que a gente pega e faz o quê? E vira. E o que a gente faz? A gente vira e inverte a situação e valoriza muito mais aquilo que nós vemos aqui do que o Senhor que nós não vemos. E é preciso nós entendermos que o lugar do Senhor na nossa vida, ele deve ser o primeiro lugar. E que Deus te abençoe e me abençoe para que nós não venhamos cair na tentação de colocar ninguém nem nada acima
do Senhor na nossa vida. Verso 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você foi convidado. Eu tenho certeza que você já ouviu. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja ouvindo, mas a maioria já ouviu, já foi convidado pelo Senhor, já teve a oportunidade de se render aos pés de Cristo e de colocar o Senhor Jesus Cristo no lugar que é o dele, que é o primeiro lugar na nossa vida. E eu te digo, quanto mais você negar, mais longe você fica. E pode ser que chegue um dia que você queira e não seja dado a você mais essa oportunidade. Por isso, se você ouviu o Espírito Santo falar no seu coração, aí onde você está, feche o olho, confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Coloque Ele no primeiro lugar na sua vida. Busque uma igreja, busque louvar, busque servir, busque ler a palavra, busque orar, busque jejuar, busque intimidade com o Senhor. O Senhor, Ele quer ter intimidade com a gente. Tem um versículo em Salmo, capítulo 11, verso 7, que diz o seguinte: o Senhor ama a justiça porque Ele é justo. Quem obedece de coração à sua lei, viverá na sua presença. Deus, Ele tem saudade de quando você buscava Ele. O Espírito Santo, Ele sente saudade. E Ele te convida a priorizar aquilo que realmente tem valor. Já parou para pensar que tudo o que você está valorizando vai ficar aqui nessa terra? Todos os bens materiais, todas as conquistas, todas as pessoas que você ama, por mais que vão para o céu, tudo, lá no céu não existe casamento. Lá no céu não existe pai e filho. Não que você não tenha que priorizar, não que você não tenha que valorizar seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais. Mas Deus, Ele tem que estar sempre acima. Sempre em primeiro lugar. E que Deus possa me abençoar e te abençoar e nos ajudar a buscar a Ele e colocar Ele no primeiro lugar nas nossas vidas, a priorizar aquele que nos amou e se entregou por nós. Amém.